A gente tem uma reportagem agora que mostra que o número de denúncias de assédio eleitoral teve um aumento no segundo turno. Confira na reportagem de Yasmin Costa. O Ministério Público do Trabalho recebeu até o início da tarde desta quinta-feira 1.789 denúncias de assédio eleitoral na campanha do segundo turno. O número é quase 30 vezes maior do que o registrado durante todo o primeiro turno das eleições. O total de denúncias até o momento também é 8 vezes maior do que o registrado em todo o período eleitoral de 2018. Assédio eleitoral é crime e, segundo o Ministério Público do Trabalho, as denúncias podem ser feitas pela Justiça Eleitoral e pela Justiça do Trabalho. A pena para quem cometer o delito pode chegar até 4 anos de prisão e multa. No segundo turno, cresceu também o número de empresas denunciadas por assédio eleitoral. No primeiro turno, foram 52 denúncias e agora são 1.388 denúncias. A região Sudeste registra o maior número de casos. Entre os estados, Minas Gerais é o que tem o maior número de queixas enviadas ao Ministério Público do Trabalho, 496. Até o início da tarde desta quinta-feira, o Ministério Público do Trabalho apresentou 9 ações civis públicas contra empregados acusados de assédio eleitoral. Bom, a gente volta com o Adriano então. A gente viu aí o número de assédio aumentou muito, né? É algo já histórico no Brasil, sempre aconteceu. É algo que deve ser combatido com uma certa rigidez, não é, Adriano? Com certeza, né? Assim, tentar impulsionar, né? Assim, constranger por várias razões que seja, o eleitor a votar neste ou aquele candidato, realmente é uma medida que não deve ser permitida, né? E desde que seja feita a devida investigação, né? Que os responsáveis sejam punidos por isso. Né? Lembrando que o assédio eleitoral acontece em diferentes formas, né? E é sempre importante o eleitor ficar muito tranquilo com relação à sua opção de voto, né? E sempre que achar que está havendo algum tipo de imposição, né? Até mesmo o colega de trabalho, né? Pode ser o caso, sim, de fazer essa denúncia, né? Porque muitas vezes a gente sofre todo tipo, né, de constrangimento, até mesmo moral, inclusive nas redes sociais, né? Para poder declarar voto para este ou aquele candidato, ou até mesmo no ambiente de universidades, por exemplo. Então, acho que é muito importante o eleitor estar atento e é bom ele saber que sempre que possível ele pode denunciar a justiça por estar sofrendo esse tipo de assédio. Vamos falar um pouquinho aí das redes sociais, a importância das redes sociais aí nesse momento decisivo aí, chegada do segundo turno. Qual o peso que tem nesta eleição, na sua opinião, as redes sociais? Lembrando que em 2018, Bolsonaro, que era um candidato pouco conhecido pelo Brasil, acabou ganhando a eleição muito pelas campanhas nas redes sociais. Esse ano elas têm o mesmo peso ou não? Eu acho que tem mais peso ainda. Eu sou da tese que a política ela foi capturada pelas redes sociais. Em pesquisas nos municípios aqui de Minas, né, pequeno porte, médio porte, eu volta e meia eu faço pesquisa eleitoral nesse sentido, eu sempre faço a pergunta de como que o respondente, né, o entrevistado, tem acesso a informações sobre a política da sua cidade. E prevalece as redes sociais, né? O Facebook, por exemplo, é muito mencionado, Twitter também, principalmente o WhatsApp, porque nem todo município tem um telejornalismo local, poucos têm, né? Radiojornalismo é mais comum, só que as pessoas sempre comentam as notícias usando as redes sociais. Então, a política hoje se manifesta cada vez mais nas redes sociais. E os candidatos que não têm capacidade de usar e engajar a sua comunicação política nas redes sociais perde capacidade de disputa eleitoral. O Bolsonaro claramente tem uma excelente capacidade, né, de mobilização, de comunicação política através das redes sociais, inclusive em debates, no mesmo tempo que está acontecendo os debates, Bolsonaro está publicando vídeos nas diferentes canais das redes sociais, postagens. Ele tem uma equipe
muito preparada para fazer esse tipo de divulgação. Então, é importante isso. O Lula também tem procurado fazer mais uso disso. Então, as redes sociais hoje estão definindo as eleições. Muito bem, Adriano Cerqueira, cientista político, sempre colaborando, nos ajudando a entender melhor esse momento tão importante aí para o Brasil. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui nesta sexta-feira. Um bom dia.